Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou a retórica de confronto contra o governo da Nicolás Maduro na Venezuela, com ações e declarações que levantam a possibilidade de um ataque militar, e isso faz com que o Brasil tenha de refletir seriamente sobre qual seria sua posição caso os Estados Unidos realmente optem por intervir no país vizinho. Na semana passada, Trump afirmou que autoriza operações encobertas da CIA em território venezuelano com o argumento de que o país vizinho se tornou um reduto para o narcotráfico internacional e uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o governo venezuelano disse estar preparado para declarar estado de emergência caso seja alvo de ação militar norte-americana, o que eleva ainda mais os riscos de uma crise regional com impacto direto para o Brasil. Diante desse cenário, especialistas ouvidos discutem como o Brasil se posicionará diplomática e militarmente se os Estados Unidos atacarem a Venezuela. Uma das primeiras questões é a aliança histórica do Brasil com o vizinho, os efeitos que uma guerra ou intervenção poderia provocar sobre a fronteira brasileira, além das repercussões econômicas e humanitárias para o país. Do ponto de vista diplomático, o Brasil corre o risco de ficar em uma encruzilhada. Por um lado, foi mantido nos últimos anos um discurso de não alinhamento automático com os Estados Unidos e uma tradição de defesa da soberania nacional dos países latino-americanos. Por outro lado, uma ação militar norte-americana contra a Venezuela exigiria do Brasil uma definição clara. Apoiaria a operação, manteria neutralidade ou se oporia de forma explícita? A resposta não é simples. Militarmente, o Brasil teria que lidar com duas frentes principais: o impacto direto na fronteira norte, com eventual aumento de fluxos de refugiados, impactos de segurança e atividade militar nas regiões de Roraima e outros estados vizinhos, e o risco de que uma intervenção estimule operações de grupos armados, tráfico de drogas e instabilidade na faixa amazônica que faz divisa entre Brasil e Venezuela. Humanitariamente, uma invasão ou ataque de larga escala poderia gerar uma onda migratória que o Brasil já conhece por conta da crise venezuelana nos últimos anos, mas em escala muito maior. Hospitais de campanha, alojamentos emergenciais, políticas de acolhimento, investimentos em infraestrutura de apoio e impacto nos recursos públicos seriam postos à prova em um cenário mais grave. Economicamente, o Brasil também não fica ileso. A instabilidade gerada por uma intervenção militar poderia afetar o comércio bilateral, o fluxo de carga pela fronteira, investimentos em setores como energia e mineração, além de comprometer acordos regionais de integração. A reputação internacional do Brasil como mediador também poderia tomar um baque, dependendo da resposta que o governo der. Internamente, o governo brasileiro precisará reparar que um conflito de vizinhança coloca em xeque a política externa adotada nos últimos anos. A era de cooperação com países da América Latina, da diplomacia de blocos e da tentativa de distanciamento de alinhamentos automáticos com grandes potências seria testada num episódio concreto. A escolha brasileira poderá ter impacto sobre sua imagem internacional e nas futuras relações com os Estados Unidos e com países vizinhos. Outro elemento a considerar é o papel da Organização dos Estados Americanos, OEA, e de outros organismos multilaterais como a United Nations. Se os Estados Unidos agirem militarmente contra a Venezuela, cabe perguntar se o Brasil seguirá a postura de defender o direito internacional que exige autorização da ONU ou Pacto Regional ou se integrará à ação norte-americana. Essa escolha terá ramificações jurídicas e morais. Há ainda o fator político interno brasileiro. A sociedade, os partidos e a comunidade internacional observarão se o Brasil será capaz de manter coerência em seus discursos e valores. Uma decisão de apoio a uma intervenção militar poderia gerar resistência de setores que defendem a soberania nacional, enquanto uma postura de oposição poderia provocar retaliações diplomáticas ou comerciais dos Estados Unidos. Por fim, especialistas destacam que o Brasil precisa intensificar seu planejamento estratégico para esse tipo de eventualidade. Isso inclui avaliar cenários de contingência na fronteira, reforçar sistemas de defesa e vigilância, estabelecer protocolos humanitários e discutir na arena internacional as consequências políticas e econômicas de qualquer ação que envolva o seu vizinho. O episódio deixa uma mensagem clara. O espectro de um ataque dos Estados Unidos à Venezuela não é apenas uma notícia para Caracas ou Washington. Para o Brasil, trata-se de uma crise potencial que exige preparação, definição de estratégia e tomada de posições com clareza. Obrigado por assistirem e ficar bem informado com a gente. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até as próximas notícias!